Da coletiva com Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, Leila Sterenberg, traduz. Eu convidei representantes da União Europeia, da Finlândia e da Suécia para essa reunião, porque afeta nós todos. A Rússia, ela abalou a paz na Europa. O povo da Ucrânia está lutando por sua liberdade em face da invasão que não foi provocada da Rússia. E temos perdas de vida, um sofrimento humano enorme e destruição. Nossos pensamentos estão com aqueles mortos, feridos e que foram deslocados. Nós pedimos que a Rússia pare com essa guerra sem sentido, imediatamente pare os seus assaltos, retire todas as suas forças da Ucrânia e retome o caminho do diálogo e não cometa mais agressões. Os objetivos do Kremlin não estão limitados à Ucrânia. A Rússia, então, ela rasgou acordos que eram vinculantes para mover. Então, por conta do que aconteceu com a nossa aliança desde 1987, e nós estamos enfrentando questões que não são normais na segurança, e ela trouxe disrupção para a segurança, para a ordem de segurança na Europa, e ela vai conseguir continuar perseguindo seus objetivos. O mundo vai fazer com que a Rússia e a Belarus paguem por suas ações, a Rússia como o agressor e a Belarus como um facilitador. Presidente Putin, a decisão dele de levar adiante essa agressão contra a Ucrânia é um erro terrível do ponto de vista estratégico, e a Rússia vai pagar um preço muito alto, severo, nos próximos anos. Os aliados da OTAN e da União Europeia já adotaram sanções significativas, e os nossos parceiros ao redor do mundo estão se juntando a nós. Temos que estar prontos para fazer mais, mesmo se isso significar que temos que pagar um preço, porque estamos nisso para longo prazo. Ao mesmo tempo, o povo russo tem que saber que a guerra contra a Ucrânia não vai tornar a Rússia mais segura, não vai fazer a Rússia ser mais respeitada no mundo, não vai em resposta a esse fortalecimento russo nos últimos meses, nós também fortalecemos as nossas capacidades de defesa. Ontem, os aliados da OTAN ativaram os nossos planos de defesa e, como um resultado, estamos mobilizando elementos da Força de Resposta da OTAN no mar, na terra e no ar, para reforçar ainda mais a nossa capacidade de resposta e os nossos contingentes. Os Estados Unidos, Canadá e os aliados europeus já mobilizaram milhares de soldados para a parte leste da aliança. Nós temos mais de 100 aviões em alerta máximo operando em mais de 30 locais. E temos 20 navios, estamos movendo para o Mar do Norte, para o Mediterrâneo, incluindo e também 3 grupos de ataque, 3 porta-aviões, na verdade. Não deve haver espaço para erros de cálculo e desentendimentos. Vamos fazer o que for preciso para proteger e defender cada aliado e cada polegada do território da OTAN. Líderes hoje também deixaram claro que nós temos que continuar o nosso apoio para
Ucrânia, o Kremlin está tentando fazer com que a OTAN e a União Europeia provenham menos ajuda, menos apoio. Então, a nossa resposta coletiva tem que ser mais apoio. Então, países como a Geórgia, a Moldávia e a Bósnia e Herzegovina, para que eles tenham sucesso com as suas reformas democráticas e sigam pelo caminho que escolheram livremente. Mais do que nunca, essa crise demonstra a importância de que os Estados Unidos e a Europa estejam juntos na OTAN. Não há segurança na Europa sem esse vínculo transatlântico. E agora eu estou pronto para responder as perguntas de vocês. James Bays, da Al Jazeera. Como o senhor teme, está temendo a situação de o que vai acontecer com Kiev? E quanto tempo o senhor acha que vai durar tudo isso? E a questão da... Qual é o apoio que a OTAN pode dar à insurgência? Então, o que a gente vê agora é uma invasão de larga escala na Ucrânia, de múltiplas direções, terra, ar e mar, e isso tem a ver com o que a nossa inteligência tinha previsto, porque viu esse fortalecimento, a mobilização dessas forças por terra, ar e mar em torno da Ucrânia. Eles estão se movendo em direção a Kiev. Vemos também que essa retórica, essas mensagens que estão indicando fortemente que o objetivo é mudar o governo e remover o governo eleito de forma democrática em Kiev. Estamos em contato próximo com o governo da Ucrânia e estamos, claro que, monitorando a situação bem de perto. E é uma situação ainda fluida, mas o que vimos é que as forças ucranianas estão lutando de forma corajosa e estão trazendo prejuízos, estão provocando perdas do lado russo, mas, mais uma vez, é uma situação fluida e está ainda em curso, está se desenrolando. Os aliados da OTAN expressaram na cúpula de hoje que eles vão apoiar a Ucrânia, eles vão continuar apoiando a Ucrânia, apoio militar, financeiro, e vocês têm que julgar à medida que as coisas vão se desenrolar, mas a mensagem dos líderes da OTAN e também da Finlândia, da Suécia e da União Europeia, que estamos aqui para apoiar a Ucrânia e vamos continuar apoiando. Agora, a imprensa ucraniana, na situação atual que a gente está observando na Ucrânia, a OTAN, ela continua querendo ajudar a Ucrânia com equipamento e vai prover também com equipamento antiaéreo. Os aliados da OTAN continuam apoiando a Ucrânia. Eu tive uma reunião hoje nessa cúpula com a União Europeia, Finlândia e Suécia. Os aliados anunciaram, isso foi informado, o tipo de armas, o tipo de apoio, e isso inclui também a assistência de defesa. Os aliados, eles continuam dando apoio militar e diferentes tipos de equipamento para a Ucrânia. E nessa situação que está se desenrolando, é uma situação difícil, é difícil prever quais são as possibilidades no futuro, mas os nossos aliados estão dando apoio e estão muito comprometidos a fazer isso. Agora,
NBC dos Estados Unidos. Obrigado, secretário. Há preocupação de que a Rússia possa cortar a eletricidade na Ucrânia, se isso pode transbordar para a Romênia, para a Polônia, se pode haver, se um ataque cibernético iria detonar o artigo 5 da Carta da OTAN. Estamos mandando uma mensagem, estamos apoiando o nosso parceiro. Então, há diferentes tipos de apoio por parte dos nossos aliados, também com defesa cibernética. Mas os aliados da OTAN, eles dão... Temos o artigo 5 da Carta da OTAN, e isso é muito importante para garantir que não tenhamos uma crise ainda maior na Europa e com que a Rússia ameace ou ataque nenhum país aliado da OTAN. Então, por isso que temos que mandar uma mensagem, e estamos aqui para proteger todos os aliados em cada parte da aliança sobre ataques cibernéticos. Por exemplo, no Mar Negro, temos mecanismos de preventivos, então já fizemos isso. Então, o comandante supremo, já falamos sobre isso, ele está focado nisso, que não haja incidentes que possa espiralar aí esse conflito e torná-lo fora do controle. Na questão cibernética, ataques cibernéticos podem ser um gatilho para o artigo 5, mas ainda não definimos quando nós iríamos acionar o artigo 5º. Então, agora estamos reforçando as nossas defesas e, então, estamos aumentando a nossa proteção e apoiando a Ucrânia. Estamos muito focados na importância de não escalar o conflito. Obrigada. Eu quero saber mais do emprego, quantas forças vão ser mandadas, de onde, quanto tempo vão ficar lá, e também quero saber o que mudou no seu cálculo a respeito da ameaça ao território da OTAN, que levou, então, ao uso dessas forças pela primeira vez. Então, isso mudou nos últimos dias. Claro que há uma invasão em larga escala de um parceiro que tem fronteira com vários aliados da OTAN. É a crise mais séria que a Europa já enfrentou em décadas. Então, temos essa força de resposta da OTAN e é por isso que a gente está mobilizando e, mais uma vez, para prevenir algum erro de cálculo, algum desentendimento. E claro que todos nós concordamos em fazer, todos os aliados, mas claro que aqueles, sobretudo na parte leste da aliança, estão extremamente preocupados. Eles estão perto do confronto na Ucrânia e também tem aqueles que têm fronteira com a Rússia e eles acompanharam aí. Então, eles viram também essa retórica ameaçadora, porque isso vai além da Ucrânia. Então, é a Rússia ameaçando valores da nossa segurança e a OTAN tem que mobilizar todas as forças e infraestrutura de quase metade dos nossos integrantes. E se você não fizer isso, então, se você não fizer o que eles querem, vai haver consequências técnicas militares, é como eles chamam. Então, estamos agora mobilizando a força de resposta da OTAN pela primeira vez na defesa coletiva, nesse contexto. E estamos falando de milhares de soldados, estamos falando de
ar e também capacidades também marítima. Então, isso há um entendimento dos grupos da ONU, dos integrantes. Então, há muitos aviões operando na parte leste da aliança e vários aliados. Então, eles também mobilizaram soldados para a força de resposta da OTAN, que são lideradas pela França. Temos os Estados Unidos, também mandou milhares de soldados para essa força de resposta da OTAN. E essas forças vão ser mandadas para diferentes partes da parte leste da aliança. Parte está vindo dos Estados Unidos, mas também tem soldados da Europa, por exemplo. Então, tem um grupo que é liderado pela França. Então, também há um forte componente alemão. Uma pergunta agora da Associated Press. Just to follow up on that, Secretary General, the VJTF can only go to one place. Então, and have 8 allies that are extremely nervous. I mean, o VJTF só pode ir para um lugar. Então, para onde que vocês vão mandar? Então, tem uma fraqueza particular. Eu acho que temos que entender que tem vários elementos, componentes dessa força de resposta da OTAN. Então, eu não falo só dessa força, VJTF, mas também falo de outros elementos. Em segundo lugar, temos nossos aliados dos Estados Unidos, mas também o Reino Unido e todos os aliados que aumentaram a prontidão das suas forças, que foram engajadas na força de resposta da OTAN. Então, há forças adicionais que podemos mobilizar nessa ampla mobilização. E não estou dizendo que a gente está mobilizando a força inteira, mas triplicamos o tamanho da força de resposta para 14 mil soldados. Não estamos mobilizando todos, mas elementos. E tem vários elementos dessa força de resposta. Então, sobre os nossos comandantes é que tomam as decisões finais, mas nós ativamos esse plano ontem e agora temos elementos. Agora TV2. Thanks, Elin Sørsdal, TV2 Norway. Da Noruega. On AP and what Terry from NPR said, how quick can these Quão rápido esses soldados e essa força podem ser mobilizadas e movidas? Algumas dessas forças já estão operando, então são forças marítimas da OTAN, então do Báltico ao Mediterrâneo, então tem o componente aéreo da força de resposta e temos as forças de terra também, que podemos mover em alguns dias. Então, ou temos outros elementos que também estão em alerta, estão de prontidão. Então, estamos falando de dias. Alguns já estão em operação, porque a gente já aumentou a nossa presença. Agora, algumas perguntas online. Então, do Frankfurter Allgemeine. Secretário, a declaração que acabou de ser divulgada diz que as ações da Rússia são uma rejeição dos princípios da OTAN e isso significa que a OTAN considera o ato de fundação obsoleto ou os aliados ainda estão ligados a esse documento? A OTAN decidiu hoje, fez essa declaração que diz que é um fato que a Rússia, ela recuou desse ato fundador da OTAN. Esse ato fundador é baseado em alguns princípios nucleares
essa carta da OTAN, o respeito da integridade territorial e a soberania dos países, incluindo, claro, a Ucrânia. Isso foi violado não uma vez, mas duas, e foi violado de forma constante, de forma consistente desde 2014, com a anexação ilegal da Crimeia e com a força de separatistas na região de Donbass. Então, ela continua sendo violada, mais ainda violada, com essa invasão de larga escala nesses últimos 2 dias. Então, o que vemos é que a Rússia não respeitou esse pacto entre a Rússia e a OTAN. Então, foi um ato, um combinado entre 2 lados, e se um lado não combina, não respeita essa combinação, ela não funciona. Como é que a gente pode levar adiante a relação com a Rússia? Mas esse combinado, ele tinha boas intenções. A intenção dessa combinação não foi respeitada, então ela não funciona. Então, esse ato fundador da OTAN não funciona porque um lado violou já violou há muito tempo, mas agora de forma extrema. Então, de forma flagrante, desse ato fundador da Ucrânia, da OTAN. Então, outra pergunta, agora da Fox. Thank you, Juana. Thank you, Mr. Secretary General. 2 quick questions. One, 2 perguntas, uma sobre guerra, outra sobre paz. Então, há relatos de que Kiev poderia cair no próximo dia, em 1 ou 2 dias, por conta aí. O senhor vê a derrota como inevitável. Agora, sobre paz. A discussão aí, o Zelensky se oferecendo para a possibilidade de neutralidade, o senhor concordaria com algo assim, se isso fosse discutido entre Zelensky e Putin? A primeira, a situação que está acontecendo na Ucrânia. É uma invasão completa da Ucrânia. Então, as forças estão se movendo em direção a Kiev e o objetivo declarado é mudar o governo da Ucrânia. É uma situação muito imprevisível. Então, não vamos especular, e vou respeitar as Forças Armadas da Ucrânia, que já provaram a sua bravura e sua coragem ao lutar e ao se colocar contra essa invasão russa. Então, em conversas potenciais entre o governo da Ucrânia, o presidente Zelensky e a Rússia, a minha principal mensagem é que isso, quem tem que decidir são o presidente Zelensky e o presidente Putin. O que temos que ver agora é que a Rússia pare os ataques contra a Ucrânia e retire as forças e pare com os ataques contra a Ucrânia. Então, esse é o melhor caminho para a paz. E se eles não pararem, a paz vem com paralisação dos ataques à Ucrânia. Uma primeira pergunta sobre o risco que a gente avaliou sobre a ameaça que vem para a OTAN por parte da Rússia. E a segunda coisa, qual é o risco de esse conflito se espalhar e qual poderia ser o objetivo final da Rússia? E o senhor tem nas pontas dos dedos a segurança de 1 bilhão de cidadãos na área transatlântica. Então, o senhor pode garantir à opinião pública que há uma ameaça vindo por conta da retórica ameaçadora
da Rússia e para que cada aliado esteja comprometido a defender os outros aliados. Na reunião com os líderes hoje da OTAN, houve uma mensagem muito forte de unidade, uma mensagem de decisão que temos que estar juntos, não apenas em palavras, mas em fatos. Então, a gente concordou com essa declaração forte, pedindo para a Rússia parar os ataques contra a Ucrânia, retirar suas tropas, mas também concordamos em continuar a prover apoio à Ucrânia e vamos continuar fortalecendo a nossa presença no leste da Europa e temos uma presença defensiva no leste e estamos aumentando essa presença não para provocar o conflito, mas para prevenir o conflito. Mas, então, para que não haja dúvida da prontidão da OTAN de proteger seus aliados. Então, esse é o objetivo da OTAN, é o coração da OTAN, um por todos, todos por um. Então, nenhum aliado vai ser atacado. Isso vai prevenir o conflito. Então, isso vai preservar a paz para os aliados da OTAN e para 1 bilhão de pessoas. Então, é por isso que a gente se comunica de forma tão clara, é por isso que a gente está mandando mais soldados para o leste da Europa, para que não haja possibilidade de um mal-entendido da nossa prontidão para defender nossos aliados. Então, para prevenir um ataque, para prevenir que a guerra que está na Ucrânia, ela se espalhe para aliados da OTAN. Essa é a mensagem dos líderes da OTAN hoje, é a mensagem também que na reunião do G7 ontem, também a mensagem que você tem quando você fala com parceiros como a União Europeia, a Finlândia e a Suécia, porque um ataque na Ucrânia, contra a Ucrânia, é mais do que isso, é um ataque horroroso contra pessoas inocentes na Ucrânia, mas também é um ataque contra a ordem de segurança da Europa. Pergunta da Deutsche Welle. Uma pergunta sobre o pedido da Ucrânia para que a Turquia feche o Bósforo para navios de guerra da Rússia. Isso foi discutido hoje. E uma continuação aí da outra pergunta. Quando se a gente perder a Ucrânia hoje, a gente vai estar lutando pela OTAN depois. Isso é exagerado? Sobre o Bósforo, isso não foi uma questão, isso não foi... E sobre o ataque potencial em qualquer aliado, isso tem sido a mensagem todo dia e nessa cúpula também. Estamos aqui para proteger e defender os nossos aliados. A OTAN é a aliança mais forte, a aliança militar mais forte do mundo. Estamos aqui para proteger cada aliado e vamos passar essa mensagem de novo, em palavras, mas também em fatos, em ações. E essa é a forma de prevenir, evitar uma guerra, para evitar um ataque, para preservar a paz. Fizemos isso nas últimas décadas e vamos continuar fazendo isso. Então, ele agradece, então, e chega ao fim. Maria. Muito bem. Vimos aí o